Estive orando a Deus essa semana pela mensagem. E o Espírito Santo falou comigo no meu coração sobre relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento familiar, relacionamento conjugal. Aleluia. Então, eu vi que Deus quer tratar com a igreja, falar sobre família, sobre casamento, sobre a maior e sublime criação de Deus, a família de Deus. Porque a família de Deus foi algo tão especial que Deus criou, nasceu no coração de Deus. O casamento é fruto do projeto de Deus para a nossa vida. E Deus quer tratar, quer falar conosco através de relacionamentos. Deus quer restituir casamentos e famílias. E hoje em dia, nos dias de hoje, quantos casais têm se separado por motivos fúteis, por motivos insignificantes? Os casamentos têm chegado ao fracasso. E o maior motivo desses casamentos, eu comecei a buscar a presença de Deus e eu achava que era o diabo. E Deus me mostrou que é o próprio ser humano que toma a primeira iniciativa, porque ele deixa brechas para que o inimigo venha agir. O casamento em si, ele já sofre um desgaste com os passados anos, com as diferenças, com os problemas, as crises financeiras, com tudo aquilo que vem passar na nossa vida. E nós temos que aprender com Deus para que nós possamos brindar o nosso casamento através do Espírito Santo, para que você possa proteger a sua família. E pelo fato de Deus nos dar o livre-arbítrio, cada um de nós somos únicos no planeta. Você é único no seu pensamento, no seu falar, no seu gosto, nas suas ideias, até na sua aparência. Segundo a ciência, não existe pessoas com duas digitais iguais, e até os olhos foi comprovado que cada ser humano tem olhos diferentes. Não há no mundo uma pessoa igual a você. Então você é único. Deus fez você a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E Deus te fez uma pessoa única. E pelo fato de nós termos o livre-arbítrio, de não sermos robôs, sermos pessoas que pensam por si, tomam decisões, aparecem muitas divergências e diferenças de opiniões, muitas diferenças de ideias, de gosto, e muitas vezes no namoro isso não aparece, até porque você está vivendo uma fase de um grande amor, uma grande paixão, mas quando nós tomamos a decisão pelo matrimônio, para o casamento, como se fala aí no mundo, você ajunta as duas escovas de dente, os panos, e você vai morar sobre o mesmo teto, sobre 24 horas com o seu esposo, com a sua esposa, começam a aparecer as divergências, as diferenças de opiniões, de pensamentos, de gostos pessoais, pode ser de comida, pode ser de gênero de filme, pode ser tantas coisas diferentes, até de time de futebol. Eu vi em muitos casos, até na minha família, quando o casal se interessa por futebol, um torce para o Palmeiras, outro para o Corinthians. Sempre há uma rivalidade. Isso é natural acontecer no casamento, na família. Mas nós temos que aprender a lidar com essas situações, com essas divergências. E não é a ferro e fogo que você vai mudar o seu marido ou a sua esposa. É pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu estava assistindo uma pregação de um pastor evangélico, até bem conhecido no meio evangélico,
E ele falava sobre 12 motivos principais que levam um casamento ao fracasso. E achei uma bênção essa pregação. E o Espírito Santo tocou no meu coração de trazer essa mensagem. E eu comecei a analisar cada motivo, retirei 5 motivos e acrescentei 3. Aleluia. Que o Espírito Santo me mostrou. Glória a Deus. E achei que seria de grande bênção para as nossas vidas. Aleluia. Então ficou assim, 10 principais motivos que podem levar um casamento ao fracasso. E segundo esse pastor, foi baseados em diversos aconselhamentos pastorais, aconselhamentos terapêuticos com psicólogos e terapias com a família que trabalha com casais. E segundo esses pastores, psicólogos e terapeutas, eles chegaram a essa conclusão. Esses 10 motivos. É lógico que muita coisa envolve um casamento, mas eu vou focar nesses 10 motivos, se assim Deus permitir. Então a mensagem de hoje, ela serve para todos nós. Tanto você que é casado, você que tem um relacionamento, você que namora, você que é solteiro, porque lá na frente você vai partir com um relacionamento, com um casamento. E aí fica um alerta. Quando você deparar com certas situações, você vai lembrar dessa mensagem. Aleluia. Esses 10 motivos. Glória a Deus. Amém? Amém. Então eu quero fazer a leitura do Salmo 127, versículo 1, como abertura desta pregação. Salmos 127, versículo 1. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Amém. Esse versículo aqui nós estaremos explicando no final da pregação, que é o último motivo que leva um casamento, pode levar um casamento ao fracasso. E o primeiro motivo, que eu acho um motivo muito principal, é a comunicação do casal, é o diálogo. O casamento, como eu disse, por si só, passando os anos, ele sofre um desgaste, por diversos fatores. E chega num determinado tempo do relacionamento, que o casal já não consegue ter diálogo, parece 2 crianças brincando de mudinho e de surdinho. O marido entra calado na casa e sai calado, a mulher está dentro de casa calada e está muda. E ninguém se expressa em conversar, em dialogar. Há uma falta de comunicação do casal. Por motivos fúteis, o casal acaba entrando no jogo do inimigo, quando você começa a deixar brechas para atingir o seu casamento. E não é desprezando, se calando, que nós vamos resolver os nossos problemas, ou mudar o nosso esposo ou a nossa esposa. E nisto já não tem um diálogo entre o casal, ou existe uma comunicação falha entre o casal, aonde ou o homem ou a mulher não tem a liberdade de se expressar com o seu cônjuge, no que pensa, no que gosta, no que acha, nas coisas da família, em relação aos filhos, ou até nas coisas íntimas do casal. A pessoa tem que ter essa liberdade de se expressar, de conversar, de dialogar com a sua esposa, com o seu marido. Nós temos que ter essa liberdade em relação às coisas da casa, em tudo que se refere à família. Outro fato também que acontece é uma comunicação falsa. Muitas pessoas, quando eu falo assim na sociedade em geral, dos casais, muitas pessoas acabam construindo relacionamentos mentirosos, aonde se cria relacionamentos
aonde se esconde coisas do casal. Não se fala a verdade à esposa, não se fala a verdade ao marido, usa-se de mentira tanto para ele, tanto para ela, e se esconde coisas, jogos de coisinhas de segredo. E Deus, quando Ele faz a união de um casal, Ele quer que a verdade prevaleça, doa a quem doer. Amém. Nós temos que usar de sinceridade, porque quando se esconde coisas no casamento, automaticamente vem a desconfiança, os ciúmes. E nós temos que ter uma comunicação verdadeira e não uma comunicação falsa. Glória a Deus. Aleluia. A fala é uma aptidão que Deus nos deu. A palavra de Deus, através da palavra de Deus, Deus criou todas as coisas. Então é um dom que Deus te deu para você se expressar, para você conversar, para você expor a sua opinião, em falar o que você gosta nele, o que você não gosta, o que você gosta nela, o que você não gosta dela. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse tipo de comunicação. É como se fosse uma panela de pressão que vai guardando aquilo, vai acumulando mágoa, até que um dia estoura. E nós temos que ter essa liberdade no casamento, no relacionamento, em conversar, em expressar a nossa opinião, a nossa vontade, o nosso pensamento. Então, a falta de diálogo, ela pode levar um casamento ao fracasso, ao divórcio, à separação, e nós temos que lutar contra isso. Aleluia. O relacionamento, o casamento é uma bênção de Deus na nossa vida. O segundo motivo que pode levar um casamento ao fracasso, eu coloquei como finanças. Quando está tudo bem na vida do casal, as coisas fluem, pode até ter problemas, mas elas fluem normalmente. Mas quando vem uma crise financeira, aí a coisa fica preta. Porque o ser humano, ele não aprendeu a lidar com a perda. Nós temos um foco na nossa mente em ganhar e conquistar, mas a perda, ela faz parte da vida. A vida nem sempre é ganhar. Nós aprendemos também com a perda financeira, outros tipos de perdas na vida. E nós temos que estar preparados para lidar com isso. Aleluia. Glória a Deus. A crise financeira, ela pode vir na nossa vida através do desemprego. A pessoa pode estar trabalhando. Certa vez, que me chamou a atenção, em 2008, teve uma crise mundial que começou lá nos Estados Unidos e atingiu o Brasil. Eu estava trabalhando no segundo turno quando veio a notícia que a Bosch ia demitir 1.211 funcionários. Ela aproveitou do momento, para reestruturar a parte funcional e mandou 1.211 funcionários que ganhavam mais para futuramente pegar funcionários ganhando menos. Eu estava envolvido na época com o sindicato e fiquei no departamento pessoal ali acompanhando uma sindicalista, a Norma, e quantas pessoas subiram em lágrimas, em prantos, mulheres chorando, pais de famílias ali em desespero porque perdeu o emprego. Porque as pessoas não tinham uma expectativa, porque todas as firmas estavam demitindo. E essas pessoas, elas tinham compromisso, tem água, luz para pagar, tem faturas de cartão, tem os seus compromissos que ela se comprometeu na sua vida. E muitas vezes vai depender de recursos pessoais da família para continuar. Então a finança, ela abala a nossa fé, muitas vezes, porque nós não estamos preparados para perder. Muitas vezes a finança, ela retira regalias na nossa vida. Ela
retira coisas que nós estávamos desfrutando. Vamos chegar ao extremo. Tem situações que retira o carro da mulher, tira o carro do esposo, já não pode mais ir no shopping, as compras já são cessadas, coisas em casas que você tinha, você tem que cortar. Um exemplo: telefone, TV a cabo, internet, vai mudar completamente o seu estilo de vida. E nisso, o que mais acontece são trocas de acusações, que muitas vezes o inimigo começa a jogar dardos inflamados e a pessoa começa a acusar a esposa de falta de sabedoria, ou a mulher acusando o homem de não saber lidar com as finanças, dependendo do motivo. E nós temos que estar preparado para perdas financeiras. Um exemplo de fé que eu vi foi Jó. Aleluia, Jó glória a Deus, foi um homem que perdeu todos os seus bens materiais. Fora isso, ele perdeu toda a sua família e, além disso, ficou com uma enfermidade. Mas em nada ele blasfemou contra Deus. Ele foi fiel à sua palavra com Deus. E Deus restituiu o dobro na sua vida. Aleluia! Então nós também vamos passar crises financeiras, ou pequenas ou grandes. O que importa é que Deus jamais vai deixar você mendigar o pão, porque Ele tem dado de nós. Amém? A crise financeira também ela acontece por uma decisão mal tomada ou precipitada, um negócio mal fechado, um mau investimento ou uma má administração dos negócios. Principalmente quem trabalha por conta ou quem quer ser um empresário, nós temos que sempre analisar os pós e os contras, porque todo negócio tem o seu risco. E nós temos que ter o pé no chão. É lógico que nós temos que ser otimistas em achar que vai dar certo, que já deu certo, mas numa situação contrária, nós temos que ter o pé no chão para saber lidar com a situação. Então a crise financeira ela pode vir de muitas formas, e isso pode abalar o casamento e levar o casamento até o fracasso. Então nós temos que ter responsabilidade com as nossas finanças, com a nossa vida financeira. Aleluia! A pessoa muitas vezes andava de um carro zero, um carro seminovo, e de repente você tem que andar de ônibus com motorista e cobrador ainda. Muitas vezes a pessoa está vivendo num patamar financeiro e cai e a pessoa não quer perder o status. Muitas vezes vive de aparência. Nós temos que saber lidar com a perda financeira. Mas eu tenho fé que Deus sempre vai nos prover, sempre vai dar um recurso na nossa vida. Amém. Terceiro motivo que pode levar um casamento ao fracasso, eu marquei como individualismo. É impressionante como aumentou muitos números de casais, de namorado, que partem do namoro para um casamento com uma mentalidade de individualismo. Tipo, é o meu carro, esse é o meu aparelho de som, essa geladeira foi meu pai que deu, a poupança está no meu nome, esse é o meu cartão de crédito, a conta bancária é minha e o talão de cheque é meu. E aí eu pergunto, por que casou? Porque se a pessoa quer viver no individualismo de maneira independente, ela não deve casar, porque o relacionamento, casar, é relacionamento, é dependência, é compartilhar, é companheirismo, é confiança mútua, é dividir as coisas boas e as coisas ruins. Eu lembro quando eu conheci a minha esposa, mais ou menos 21 anos atrás, a gente namorou e aí veio a gravidez. Eu nem estava na igreja e eu fiquei feliz com aquela gravidez, porque o fato de ser pai para mim ia ser uma novidade, e aquilo encheu meu coração de alegria. Aleluia. E aí
no outro dia, se eu não me engano, eu fui conversar com uma vizinha sobre a novidade. Ela falou assim para mim: a minha alegria era tanto em falar que a minha namorada estava grávida, que eu ia ser pai, que eu ia ter um filho, que a reação dela me deixou sem palavras. Eu falei: não vou tirar não, é meu filho. Ninguém tem o direito de tirar a vida de uma criança. Glória a Deus. É uma bênção de Deus na minha vida. E eu senti uma coisa maligna. Eu senti uma coisa maligna naquelas palavras, mas conversando com a minha mãe, ela deu o maior apoio no meu relacionamento. E não é porque ficou grávida. É lógico que nós devemos planejar os nossos relacionamentos, mas no tempo da ignorância, Deus não leva em consideração, porque Ele quer restaurar vidas, Ele quer salvar vidas. Então, numa situação errada, Deus pode fazer o certo, se você tomar o rumo certo. Aleluia. E por mais que eu não estava na igreja, não ouvia a palavra de Deus, eu sentia no meu coração que ela ia ser a mulher da minha vida. Aleluia. Isso eu tinha uma certeza. E na outra semana, a primeira coisa que eu fiz, eu fui no INSS levar minha carteira de trabalho, e foi uma senhora bem simpática que me atendeu. Eu falei assim: eu quero colocar essa moça como dependente minha. E ela até me deu os parabéns, porque ela falou assim: eu te dou parabéns pela sua atitude, porque a partir de agora a sua namorada, ela tem todos os direitos como uma esposa. Aleluia. E pegou a carteira, carimbou, me deu um papel e falou: agora leva na bocha, porque a partir de agora ela terá todos os direitos, tanto em plano de saúde, odontológico, ao clube, a tudo que eu tenho direito. Glória a Deus, tem direito. E isso para mim foi uma bênção. E depois, no outro dia, ou na mesma semana, eu já passei no banco da empresa e pedi para o gerente transformar minha conta corrente numa conta conjunta. E saiu o talão de cheque para mim, o talão de cheque dela, veio um cartão de crédito para mim e um cartão de crédito para ela. E eu fico admirado, hoje em dia, casais de 10, 15, 20, 30 anos, aonde o marido nunca fez uma conta conjunta com a esposa, nunca tirou um cartão de crédito para a esposa. Você casou para viver na unicidade, que são os dois em uma vida. Aleluia. Se nós formos viver no individualismo, com certeza o nosso relacionamento vai ser um fracasso, porque Deus trabalha na unicidade. A Bíblia diz assim: é melhor dois do que um, porque se faz mais ao seu trabalho. E diz mais ainda, deixa eu pegar esse versículo. Aleluia. Glória a Deus. Que chamou minha atenção. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. No livro de Eclesiastes, eu vou adiantar aqui porque a pregação é um pouco longa e eu quero terminar hoje em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz assim: melhor, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga ao seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, daquele que estiver só, pois caindo, quem haverá que levante? Também, se dormirem juntos, um aquecerá o outro, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Aleluia. Amém? Então Deus quer te mostrar que viver o companheirismo, na dependência, Ele quer que você seja dois em uma só carne. Como diz lá em Gênesis: o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne. Isso é o propósito de Deus, é a família que Deus criou.
Quarto motivo que pode levar um relacionamento ao fracasso: interferências. Interferências, ela pode ser externas ou internas. São pai, mãe, tio, irmão, irmã, cunhado, cunhada, que de uma certa forma interfere no relacionamento do casal, porque o casal permite. A pessoa, ela tem que entender que quando ela parte com um casamento, um relacionamento, ela está estruturando uma nova família, um novo lar. Você e seu marido agora se tornam uma nova família. O seu pai e a sua mãe agora passam a ser seus parentes, que você deve continuar amando e respeitando. Gênesis 2:24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. As decisões, as atitudes, elas devem partir do casal e não de terceiros. Você pode até receber conselhos, mas não interferências que interfiram no seu relacionamento. Você e a sua esposa são agora uma família. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cunhado, quem seja, são parentes seus, que você deve amar e respeitar. Mas as decisões têm que ser sua e da sua esposa. Você deve sim ter conselhos com os seus entes, com os seus parentes, mas a decisão tem que ser sua. E sempre com a orientação do Espírito Santo de Deus, para que você tome a decisão certa. Aleluia. Então, interferências na família, se nós não tomarmos cuidado, pode interferir no nosso casamento. E interferências internas. O que são interferências internas? É dentro do relacionamento. É quando o homem, por talvez uma dominação, ele abafa a mulher em tudo o que ela faz. Quer dizer, ela não tem direito a nada. É ele que escolhe tudo, é ele que manda em tudo, é ele que determina tudo. A mulher não tem o direito de dar a sua opinião do que ela acha, do que ela pensa, do que ela quer, do que ela sente ou do que ela gosta. A pessoa resolve tudo no casamento. Ela manda em tudo, escolhe tudo. E casamento é você compartilhar. Um exemplo: às vezes o marido, ele chega em casa e do nada ele resolve ir para uma festa. Ele fala: mulher, se apronte com o vestido vermelho que eu comprei e vamos. Sem perguntar se ela quer ir, se ela está disposta, quem vai estar na festa e por que ela tem que usar o vestido vermelho que ele mandou. Nós temos o livre-arbítrio de escolher as nossas decisões. Então, essas interferências pode ser vice-versa. Tem mulher também dominadora, mulher às vezes com um temperamento forte, e pode ser a mulher que abafa o homem também. O marido tem que ser bênção na vida da esposa, tem que ser companheiro. A mulher quer um marido, ela não quer um carrasco, ela quer um companheiro e não um inimigo. Não dá para levar um casamento sob dominação, sob pressão, e tudo a ferro e fogo. Quinto motivo que leva um casamento ao fracasso: a infidelidade. Quando eu falo infidelidade, eu falo no geral, porque hoje o casamento está virando motivo de piada, de chacota. Pessoas falam do casamento, casam como se trocam de roupa. Esses dias eu vi um depoimento de um cantor sertanejo, que outrora ele era um exemplo de casal, que eu até admirava as músicas dele, casado com a Zilu, e ele veio falar que agora ele está solteiro e que casamento atrapalha o namoro, que não é uma coisa boa. Como uma pessoa que tem um casamento de fracasso, ela pode ser um exemplo para as pessoas? Quando nós olhamos um casamento fracassado, nós temos que olhar muitos que deram certo, porque o remédio tem um efeito para cada um. Então,
pessoas que estão aí falando do casamento que não servem de exemplo. Casamento é bênção de Deus. Aleluia. É a instituição que Deus criou para a nossa vida. E nós temos que acreditar, sim, na nossa vitória, na nossa felicidade. Amém. Porque Deus tem promessa de bênção para os casais. Glória a Deus. Amém? Quando eu estava trabalhando antes do afastamento, quer dizer, muitos anos atrás, eu escutei muitas vezes no trabalho, nas rodas de conversa, que o homem de verdade ele tinha que ter muitas experiências, independente dele ser casado ou não. A sociedade masculina, ela julga a masculinidade do homem pela quantidade de mulheres que ele teve e pela quantidade de relações que ele teve. E é interessante como é bem diferente a interpretação e o julgamento da traição masculina com a feminina. O homem, quando ele trai, há uma tolerância mínima, mas que com o passar do tempo a mulher vem a perdoar. A mulher, ela leva em consideração o tempo do relacionamento, do casamento, é o psicológico dos filhos, porque um fim de casamento mexe com a estrutura da família. A mulher muitas vezes ela vê a estrutura familiar, ela olha muito mais coisas antes de tomar uma decisão, porque ela é mais flexível a perdoar. Mas quando a traição parte da mulher, a tolerância é zero. A mulher é a safada, a sem vergonha, a prostituta, e muitas vezes o homem coloca ela para correr, quando não se chega ao extremo do homicídio. Nós vemos muitas vezes nos jornais, na mídia, pessoas que matam por causa da traição, que não aceitam, e geralmente sempre o homem contra a mulher. Então a infidelidade, essa brecha que muitas vezes a gente abre no casamento, nós temos que tampar todas as brechas. Eu tenho que ser feliz com a mulher que me deu, que Deus me deu. Eu tenho que ter essa felicidade junto com ela. Glória a Deus. A traição no casamento, ela pode, com certeza ela acaba com o casamento, e muitas vezes até com a vida da pessoa. E só o perdão pode curar essa ferida e perdoar de verdade, não jogar na cara da pessoa sempre que tiver uma briga o que ela fez, porque perdoar é esquecer. E quando não se esquece, muitas vezes você não esquece o que a pessoa fez, mas o segredo do perdão é muitas vezes você lembrar do que a pessoa fez e você não sentir nada contra ela. Aleluia. Com certeza o seu coração perdoou. Muitas vezes você não esquece, mas você não sente rancor, você não sente mágoa, porque aquilo já ficou no passado. A própria palavra de Deus diz: lembrai, não vos lembrais das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que eu faço a luz. Não percebeis? E muitas vezes o diabo faz a gente mexer lá no fundo do baú, coisas que estavam enterradas, já estava lá lá embaixo, já esquecido, e o diabo traz à tona, para que venha trazer um grande atrito, conflito no casamento. Perdoar e esquecer. E se não esquecer, nós não devemos sentir nada contra a pessoa, para mostrar realmente que o perdão prevaleceu na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Bem? Outro motivo que leva um casamento ao fracasso, que pode levar, é a violência. A violência no casamento, ela pode ser verbal e física. Muitas vezes chega ao extremo que a pessoa fala com xingamentos, com palavras pesadas, com ofensas que pode doer muito mais que um tapa na cara. Tem ofensas que doem mais que um tapa na cara. E nisso também entra a questão do respeito. Por quê? Quando o casal ele parte para a violência verbal e até para a violência física, acabou o respeito entre o casal. E são sinais que o casamento está indo para o buraco.
porque o respeito tem que prevalecer na nossa vida. O diálogo, a conversa. Então a violência, ela acaba com o casamento. E a violência não abala só o casal, mas abala a família, os filhos. Por quê? Porque nós somos espelho para os nossos filhos. Os nossos filhos têm fortes tendências em imitar o que o pai faz, o que a mãe faz, o que a mãe fala, o que o pai fala. E se os filhos verem na nossa vida violência, o que eles vão aprender conosco? Serão violentos também. A violência também contra os filhos. Eu não estou falando que você não deve corrigir os seus filhos. Eu estou falando de violência extrema. A própria palavra de Deus, ela diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não morrerá, mas livrará a sua alma do inferno. A própria palavra de Deus está nos mostrando que muitas vezes nós temos que corrigir os nossos filhos com umas varadas, umas palmadas, mas nós devemos tomar cuidado na hora da disciplina, porque se você for disciplinar o seu filho na hora da raiva, na hora da ira, você pode transferir o seu ódio, a sua raiva para o seu filho e vir a machucá-lo de verdade. Nós devemos disciplinar com amor, com disciplina, e mostrar para o filho por que ele foi repreendido. A própria palavra de Deus diz que o pai repreende o filho que ama. E muitas vezes nós vamos repreender os nossos filhos por coisas que fizeram errado. Isso é o ciclo da vida. Nós muitas vezes apanhamos para aprender. Então, tome cuidado para não ter muitas disciplinas severas a ponto de machucar e espancar. Glória a Deus. Aleluia. Sétimo motivo que pode levar um casamento ao fracasso. É um motivo, é até um tabu você falar sobre sexo na sociedade, quanto mais na igreja. Mas é necessário, porque o casamento ele é constituído de muitas coisas: do amor, do carinho, da compreensão, da amizade, da confiança e de também relações de sexo, relações sexuais frustradas. Se um casal não consegue se completar na relação sexual, isso abre brechas para que o diabo venha a agir no nosso casamento e destruir. João 10,10 fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio matar a nossa fé, roubar a nossa esperança e destruir as famílias. E ele não está brincando. Então, isso é bênção de Deus. Sexo é bênção de Deus na nossa vida. A relação do casal ela tem que ser constituída em consentimento mútuo, aonde os dois têm que estar de acordo. A palavra de Deus diz que o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher, e um não se nega ao outro para que o outro não venha a pecar. Mas, em geral, nós estamos vendo coisas ao contrárias do que a palavra de Deus está dizendo. Muitos casais têm caído no fracasso por causa de relações. O homem, ele age pela razão, e muitas vezes a razão ela não está ligada em sentimentos. Muitas vezes está ligada em desejo e em satisfazer o desejo da carne. E a mulher é diferente, ela age pela emoção, e emoção é sentimento. Sentimento você tem que conquistar, você tem que trabalhar. Um grande erro na vida dos homens, porque o homem ele tem aquele sentido de conquista, e até chegar ao casamento ele trabalha tanto. Quando você estava namorando, você vestia as melhores roupas, usava os melhores perfumes para conquistar, para agradar sua namorada. E quando chega no casamento, na cabeça do homem é como se ele tivesse completado aquela missão e já não tem a vontade mais de conquistar. E é a partir daí que você tem que trabalhar todo dia para conquistar todos os dias. Se você quer ter uma noite inesquecível com a sua mulher, você vai ter que rebolar.
Você vai ter que elogiar, rebolar no bom sentido, pastor. Você vai ter que elogiar, você vai ter que valorizar a sua missão. Você tem que fazer por merecer. Porque mulher é sentimentos, não é carne, desejo. É o trabalhar, é o conquistar que você vai ter noites inesquecíveis. E você tem que colocar isso na sua mente. O casamento é só o início de uma conquista. Para você chegar nos 30, 40 anos de casado, tem que ser uma conquista gradativamente, todos os dias da nossa vida. Então você vai ter muitos momentos felizes com o seu esposo, com a sua esposa. Amém. A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia, ela me diz que eu tenho direito a uma esposa. E quantos casais no mundo, aí fora, ficam vivendo de fantasias pecaminosas, com minhoca na cabeça? A minha fantasia, se Deus me deu direito a ter uma mulher só, a minha fantasia tem que ser com a minha esposa. Aleluia! E da melhor forma possível, com consentimento mútuo. Eu tenho que perder o meu tempo com a minha esposa, eu tenho que amar e desejar a minha esposa, não a esposa do vizinho, do amigo, de quem seja. Você tem que olhar e desejar o seu cônjuge. Aleluia! A tua amada, que é bênção de Deus na sua vida. Aleluia! E quantas pessoas ficam perdendo tempos e anos de vidas sonhando com coisas irrealizáveis e coisas que vão levar para o inferno? Você tem que conquistar a sua esposa todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou passar para o 10º motivo, por causa do tempo, e também quero fazer uma oração. Mas o motivo mais importante que eu acho, que eu tenho certeza que leva um casamento ao fracasso, é a falta de Deus no relacionamento. Eu acredito que seja o maior motivo das separações, dos divórcios, do fracasso do casamento. Quando Deus não está no relacionamento, Deus, ele tem que ser o centro da atenção, o centro do seu casamento, o centro da sua família, o centro da sua casa. Como diz a palavra de Deus, que nós lemos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não for a prioridade na sua vida, na sua família, no seu casamento, de nada vale o nosso esforço. Deus tem que ser o centro da nossa vida, do nosso casamento, tem que ser prioridade. O Senhor Jesus disse assim, em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Deus quer dizer que se Ele for o teu alicerce na sua vida, na sua casa, Ele vai acrescentar bênção em todas as áreas da nossa vida, seja sentimental, seja profissional, seja na vida espiritual, seja na família, seja na conjugal. Nós temos que fechar no nosso casamento todas as brechas para que o inimigo não venha nos atacar. E o Espírito Santo, ele vai blindar a sua vida, porque a partir de hoje você vai ter mais diálogo com o seu esposo, com a sua esposa. Você vai ter mais responsabilidade na sua vida financeira, no controle das finanças. Você já não vai ter mais uma vida de individualismo, mas uma vida de unicidade, aonde dois se tornam uma pessoa. Não vai deixar que as interferências externas prejudiquem o seu relacionamento. Você vai receber o filtro do Espírito Santo de Deus na sua mente, no seu ouvido. De tudo que você pegar, você vai pegar as coisas boas, as coisas positivas, e as coisas ruins você vai jogar no esquecimento, para que você tenha
a vitória no seu casamento, temos que fugir da infidelidade, temos que nos alertar contra a violência, porque ninguém tem o direito de levantar a mão para o outro. Deus te deu o dom de falar, de se comunicar, de se expressar. Fale o que você sente, o que você pensa, o que você acha. Doa quem doer. Coloque e se expresse a sua opinião. Eu ia falar também dos ciúmes, que o ciúmes é um dos motivos. Nós temos que ter sabedoria com os nossos filhos. Que o Senhor Jesus seja o motivo da nossa alegria, o sucesso do nosso casamento e o alicerce da nossa vida. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.